Toda grande embarcação, seja um imponente porta-aviões ou navio de carga, tem um destino final. Uma última viagem para um lugar que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Um verdadeiro cemitério onde gigantes de aço encontram seu fim. Pois é, essa é a pergunta. O que acontece quando essas fortalezas flutuantes, depois de décadas de serviço, de enfrentar tempestades, simplesmente se tornam obsoletas? O destino delas acaba revelando as engrenagens de uma indústria global, uma máquina poderosa e, muitas vezes, brutal. E aqui está o ponto central de tudo. Um navio aposentado não é lixo. Pelo contrário, é uma mina de ouro. A gente está falando de milhares de toneladas de aço de altíssima qualidade. Quilômetros e quilômetros de cabos de cobre, tubulações. Cada peça ali tem um valor enorme no mercado. E isso leva o dono de um navio, seja uma empresa ou até uma marinha, a uma encruzilhada. Quando não vale mais a pena modernizar, a única saída é vender para o desmanche. Só que existem dois caminhos bem diferentes, duas realidades completamente opostas para o fim de um gigante. De um lado, você tem a opção moderna. Estaleiros como o de Brownsville, lá no Texas, é um ambiente totalmente controlado, seguro, que segue um monte de regras internacionais. O desmonte é quase cirúrgico, sabe? Preciso. O problema é caro. Bem caro. Agora, do outro lado do mundo, existe uma alternativa bem mais barata e rápida. Uma escolha puramente econômica, mas que tem consequências gigantescas. E é para lá que a nossa análise nos leva agora, para os epicentros dessa indústria, no sul da Ásia. É para essas praias que a grande maioria dos navios do mundo navega, em sua viagem final. Basicamente, três nomes dominam esse mercado. Gadani, no Paquistão, o terceiro maior. Chittagong, em Bangladesh, o segundo. Mas tem um lugar que se destaca de todos os outros. Um nome que virou sinônimo do maior cemitério de navios do planeta. Halang, na Índia. Dá uma olhada nesses números. É uma dimensão absurda. Quase metade de todos os navios destinados a sucata no mundo inteiro acabam ali, naquela faixa de areia. É o maior e mais infame cemitério de navios da Terra. Agora, vamos entrar em Ao Lang. A cena é quase apocalíptica. Cascos gigantescos, encalhados na maré baixa, só esperando para serem desmontados. E o processo ali não tem nada de precisão. É força bruta, pura e simples. O método é quase um ritual. Na maré alta, o navio é jogado com força total contra a praia. É um impacto final suicida. Assim que a água recua, exércitos de homens avançam sobre aquela carcaça de metal. Eles invadem o gigante com maçaricos e marretas e literalmente começam a devorá-lo. Primeiro, tiram tudo de dentro, cabos eletrônicos. E depois, vem a parte mais perigosa, cortar o casco de aço em pedaços. E o mais impressionante, esse trabalho colossal é feito quase todo à mão. Uma tarefa que parece impossível executada por homens com pouco mais que a própria força. É aqui que a gente entra na parte mais sombria dessa indústria. O custo em vidas humanas por trás de cada tonelada de aço reciclado. A rotina é simplesmente esmagadora. 14 horas de trabalho por dia, 6 dias por semana. Tudo isso debaixo de um sol escaldante, no meio de fumaça tóxica. É uma jornada de trabalho desumana. E a recompensa por arriscar a vida a cada segundo nesse lugar? Um pagamento diário que muitas vezes não chega a $4. Uma quantia irrisória, perto do sacrifício que é feito. A morte ali tem várias formas. Pode ser a inalação de um gás tóxico que age em silêncio, pode ser uma explosão repentina num tanque de combustível, ou, o mais comum, uma placa de aço de toneladas que simplesmente despenca sem aviso. O perigo ali não é uma possibilidade, é uma certeza. A estatística oficial é fria, mas revela uma verdade brutal. Em média, pelo menos um trabalhador morre a cada mês em Alang. Pelo menos um. Uma vida humana, trocada por sucata de aço. E não são apenas navios de carga que terminam seus dias nessas praias, não. Navios de guerra, que já foram símbolos do poder de uma nação, também acabam tendo esse mesmo destino. E o caso que vamos ver agora é um exemplo perfeito disso. Este aqui era o porta-aviões Minas Gerais, da Marinha do Brasil. Por décadas, ele foi a joia da nossa frota, um símbolo de soberania que patrulhou os oceanos. Um navio com uma história gigantesca gravada em cada chapa de seu casco.
E o seu destino final foi exatamente esse. O poderoso Minas Gerais acabou encalhado na areia de Alang, onde foi brutalmente reduzido a pedaços de aço, que foram vendidos para siderúrgicas do mundo todo. Um fim realmente inglório para o orgulho de uma nação. A história do Minas Gerais, infelizmente, não é uma exceção. É a regra. A grande maioria dos navios que hoje navegam pelos mares vai ter esse mesmo fim. O aço que constrói nossos carros, nossos prédios, o nosso mundo, muitas vezes nasce do sacrifício nessas praias. Então a pergunta que fica não é só sobre o preço do aço em si, mas sim qual o preço humano que estamos dispostos a pagar por ele.